Graça e paz, amados, estamos aqui novamente em mais um estudo da palavra, onde o Espírito Santo vai falar aos nossos corações, vai nos fortalecer e vai nos revestir para que a gente, a cada dia, nos tornemos mais parecido com Cristo. E hoje eu separei no estudo da palavra o tema A Importância da Bíblia. E o tema nosso base, vamos dizer, o versículo-chave vai ser os Salmos 119, versículo 105, onde consta a seguinte mensagem. Acompanhe comigo aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu queria fazer esse tema, a importância da Bíblia, uma introdução. Depois a gente vai dividir em quatro pontos, que seria o encontro com a palavra gera vida. A gente vai falar um pouquinho do Cristo revelado na Bíblia. A gente vai falar principal revelação na Bíblia e o livro da vida. Aí depois a gente faz uma aplicação e depois a gente conclui. Então eu queria, já iniciando, uma introdução bem curta, e eu queria que os irmãos acompanhassem para a gente ir interagindo. O assunto principal da Bíblia é revelar a verdade que tanto o homem deseja conhecer a respeito da vida. Nas Sagradas Escrituras, Deus nos mostra que a verdade da existência e do destino do homem estão além dos limites terrenos e que somente Ele, em sua onisciência e soberania, pode dar a conhecer. Por meio de suas páginas, o homem se vê exposto à sua verdadeira condição diante de Deus. A palavra é como uma espada que penetra até os pensamentos e propósitos do homem e convence de seus pecados diante do Todo-Poderoso. Acompanhe comigo aí. Abre as suas Bíblias em Hebreus capítulo 4, versículo 12. O que o Senhor fala para nós aqui? Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito e vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então, quando a gente lê, a gente depara com a palavra, que é Cristo, ela é pura, ela é profunda, ela é totalmente eficaz. Por isso que a necessidade da gente fazer a meditação, a gente ter um plano diário de leitura, porque a gente tendo esse propósito todo dia, a gente vai sendo cada vez mais limpo, lavado, cada vez mais renovado, cada vez mais lapidado e cada vez mais formando o caráter do Senhor, Cristo. E isso é dia após dia, né? Não, depende de cada um dentro do seu propósito. Agora vamos para o primeiro das quatro que eu falei. Vamos no primeiro ponto. O encontro com a palavra gera vida. Nós temos vários exemplos na palavra, mas eu separei dois que conhecidíssimos. Um é o Martinho Lutero, todos conhecem da história, né? Era um monge da Igreja Católica. E aí ele, lendo a palavra, lendo a Bíblia, ele foi tocado quando ele chegou naquele versículo: o justo viverá pela fé. Este é um exemplo. O outro exemplo é que todos conhecem como o Agostinho, né? Ou Santo Agostinho. Esse aqui, o que ele era? Teólogo, era filósofo, e era um homem indisciplinado e libertino em sua juventude. Porém, sua mãe orava por ele enquanto ele crescia. Depois de levar uma vida dissoluta por muitos anos,
Certo dia, com 31 anos de idade, ao ler a Bíblia debaixo de uma figueira, chegou ao trecho que diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Isso aí está em Romanos 13, versículo 13 a 14. Então ele leu a Bíblia e foi tocado pelo Espírito Santo. Aí ele se tornou uma nova criatura. Então essas palavras o convenceram dos seus pecados. E ele se tornou um servo de Cristo. Então a importância desse primeiro ponto, que é o encontro com a palavra gera vida. Então a gente precisa estar lendo para que a gente a cada dia tenha vida em abundância e o Espírito Santo cada vez mais corrente na nossa corrente sanguínea, no nosso DNA. Outro ponto, o Cristo revelado na Bíblia. A razão pela qual muitos se dispuseram a deixar tudo para seguir Cristo e serem martirizados por causa dele, é que eles o viram revelado na Bíblia. Esse livro sagrado, que é a Bíblia, ela tem sido o quê? A fonte de inspiração para que muitos creiam em nosso Jesus Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Embora muitos reis, imperadores e governantes tenham tentado erradicar a Bíblia nos últimos 2000 anos, a começar pelos imperadores romanos do primeiro século até os governos ateus deste século, nenhum poder sobre a terra tem conseguido abalar a atração do homem por esse livro sagrado e pela pessoa maravilhosa que ele revela. O Cristo revelado na Bíblia, ele continua hoje tão vivo como há 2000 anos atrás. Então a Bíblia, ela existe para que possamos compreender, temer, respeitar, amar a Deus sobre todas as coisas. Assim, ela se denomina como a Sagrada Escritura. E desde a infância conheceis a Sagrada Escritura e sabeis que elas têm o condão de proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. Acompanhem comigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra de Deus. Então esse ponto que a gente falou é o Cristo revelado na Bíblia. Terceiro ponto, principal revelação. Qual que é a principal revelação na Bíblia? É a vida. Olha aqui, me acompanhem comigo aí, João 10:10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Palavras do Senhor. Por isso, quando lemos a Bíblia, devemos o quê? Entrar em contato com o Senhor Jesus Cristo. É direto. Começou a ler, fazemos uma oração antes, para pedir que o Espírito Santo nos dê entendimento, abra nossa mente, nos dê sobriedade e que Ele venha falar profundamente aos nossos corações, mostrar para a gente a realidade. Não ler a Bíblia somente pelo intelecto, e sim na profundidade do Espírito Santo, para Ele ir lá dentro, entre juntas e medulas. E aí Ele mostra, e aí Ele vai só como se diz, Ele vai moldando e vai pulindo cada um que lê a palavra, esse abençoado livro. Por isso, quando lemos a Bíblia, devemos entrar em contato com o Senhor Jesus, orando para que Ele nos dê revelação da palavra lida. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica.
orando em todo o tempo no Espírito Santo. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 17 a 18. E orando também o quê? Para que sejamos capacitados pelo Espírito Santo para viver a palavra de Deus e não apenas conhecer em nossa mente, pois o simples fato de conhecermos a Bíblia nos faz cristãos verdadeiros. Os judeus, eles cometeram esse erro, pois eles examinavam as Escrituras, mas não conheciam a pessoa de Cristo. Andaram com Cristo e não vieram a ter a verdade, a conversão. Então esse é o terceiro ponto, principal revelação. Quarto ponto, livro da vida. Não devemos tomar a Bíblia como um livro comum, apenas para trazer algum conhecimento à nossa mente, mas devemos tomá-la como um livro da vida, contatando o Senhor Jesus Cristo por meio de quê? Da oração, para que Ele nos conceda algo vivo em Sua palavra, ou seja, algo que traga uma lição prática para o nosso viver no dia a dia, pois a intenção de Deus, revelada na Sagrada Escritura, não é apenas a salvação do nosso espírito, como também a salvação de todo o nosso ser, para que consigamos viver coletivamente na igreja, que é comparada ao corpo e à esposa de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Acompanhem comigo aí. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, acompanhem comigo. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Então, irmãos, alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Apocalipse 19, 7. Acompanhe comigo. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Amém. Agora vamos fazer uma aplicação. Sem o conhecimento da palavra de Deus, os homens, as autoridades, os governantes, os legisladores, não tem nada seguro que possa nortear suas decisões. Daí a confusão generalizada como vemos hoje, o que nos mostra o real cumprimento do que escreveu Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Acompanhem comigo aí. Capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Neste ponto afirmou Jesus. Acompanhe comigo aí, João 12, 35. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E aqui, amados, vamos já chegando à conclusão. A conclusão, através da Bíblia, você encontrará o que o seu coração deseja e o que a sua família necessita. Muitos podem pensar que
que seja difícil falar de Deus em nossos tempos. Porém, quando numa família os pais desde muito cedo ensinam seus filhos os mandamentos de Deus, é certo que um dia colherão os frutos da eficácia de seus ensinamentos, quando forem inseridos na sociedade. Por isso a importância, a base. A base é pai e mãe, é família, desde o comecinho. É igual a criança engateando, né? Aí vai ensinando ela a levantar, sempre dando toda aquela cobertura, né? Todo lado a lado. Mesma coisa é o andar com Deus. Então, começando o exemplo com pai e mãe, com certeza, quando chegar o momento do jovem ou tomar uma decisão, homem, mulher, ele vai ter aquela base, que foi a mãe na direção, levando desde cedo o filho à igreja, fazendo as leituras nas escrituras sagradas, falando de Cristo, do Salvador, e aí fica tudo mais fácil. A palavra, com certeza, ela já foi, alguém já pregou para você, alguém já falou do que Jesus é o Salvador, e se você aceitá-lo, será o seu Senhor. Então, não teremos desculpa aqueles que não aceitou, e se chegar ao ponto, infelizmente, dele morrer sem ter aceitado a Cristo, ele não terá desculpa nenhuma, porque com certeza Deus proporcionou para que ele entregasse a vida ao filho dele. Mas aí tem uma palavrinha chamada livre-arbítrio que Deus respeita. E tem muitos, infelizmente, que ainda estão nesse caminho, o caminho da escuridão. São aqueles que andam sem o Espírito Santo. Andam pelo espírito desse século, que é o inimigo, que é o diabo, infelizmente. Então, para a gente terminar, lembrem que é no lar cristão que os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. A leitura e o estudo da Sagrada Escritura são alimento que fortalece para uma vida cristã sólida. Então, papai e mamãe têm muita responsabilidade sobre os filhos. Por isso que tem que ser o exemplo hoje. Tem que fazer. Independente de como é que está, se está com pandemia, se está chovendo, se está tempestade, se estamos no olho do furacão, isso não muda. A Escritura é uma só. A palavra se abre em qualquer lugar. Então não temos desculpa nenhuma. E depois iremos ser cobrados por isso. Foi Deus mesmo que instruiu o seu povo dizendo: ouve Israel, Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 7. Então, amados, aqui a gente termina mais esse estudo, que esse tema realmente venha fortalecer mais cada cristão e também aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Cristo. A Bíblia é Cristo, é a palavra verdadeira, ela é a eternidade. Ela, do Velho ao Novo Testamento, ela se traduz, ela se revela, mas ela se revelar profundamente em você, você só precisa abrir. Ela e o Espírito Santo vai falar com você. Que ele te toque em nome de Jesus. Que você seja transformado, se você ainda não entregou a vida, que você venha entregar a vida para Jesus. Que a partir do momento que você entregar a vida para Jesus, na hora que você abrir a Bíblia, você vai ver a diferença. Eu falo pela minha própria vida. Meu exemplo, estou convertido há 11 anos. E quando tentei ler a Bíblia só pelo intelecto, sem o Espírito Santo, nem gostava de abrir, porque eu não entendia nada. Depois que eu entreguei a vida para Cristo, aí o Espírito Santo toma conta
do nosso ser, aí você abre, aí ele começa a falar e você começa a entender tudo, essa perfeição aqui, que é maravilhosa. Então que você possa ter um encontro com Deus, se você ainda não teve, através de Cristo Jesus. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor e logo voltaremos. Um abraço.